Fala família, beleza? Como eu tô nessa fase meio super-humana, eu vou falar sobre emoções. Essas emoções todas que nós temos. E eu não sabia, eu fui pesquisar sobre isso, achei muito interessante. Vocês sabiam que existem emoções primárias e secundárias? Achei bem interessante. Vou falar um pouco sobre as emoções, até tô com uma colinha aqui, vou falar. As emoções são reflexos naturais diante de acontecimento. São uma resposta física ou química, são divididas em negativas, positivas e neutras. E aí vamos falar sobre essas duas classes aí, primárias e secundárias, vamos viajar um pouco sobre isso que eu achei bem interessante. O que são emoções primárias? Emoções primárias, elas respondem aos nossos instintos, esses instintos que a gente tem desde que a gente nasce, não tá ligado a o seu cérebro parar para pensar em algo, não, é instintivo, responde àquele momento. Entre elas estão surpresa, que é uma das maiores emoções que a gente sente, porque ela realmente é uma surpresa, essa coisa de você chegar assim, pá. Então ela é uma das mais atuais. Ela é uma emoção neutra, porque ela pode ser tanto uma emoção negativa quanto positiva. Você pode ter uma surpresa boa quanto uma surpresa ruim. Então ela pode estar nas duas polaridades, como ela pode estar no neutro também. Mas ela é basicamente neutra. Entre as emoções negativas estão nojo, é realmente, né, uma emoção negativa. Nojo, assim, você tá com medo, tristeza e raiva. São realmente, se a gente parar pra pensar, são realmente coisas negativas que as pessoas falam, não sente isso, porque se você sentir, você vai afetar alguma parte do seu corpo, tem órgãos, sabe, pra quem acredita nesses misticismos, não que eu não acredite, eu acho sim que a gente tem que se cuidar pra tudo e que existe mesmo basamento, quando fala, se você ficar com raiva vai afetar tal órgão, se você ficar com medo vai afetar tal órgão, essas coisas todas assim. Então eu acho isso bem válido, bem interessante. E eu gostei muito de ter pesquisado sobre isso, porque abriu uma gama de situações que eu não sabia que existiam e que eu achei bem interessante. Sobre medo, eu não sabia que isso existia. Eu já tinha escutado falar sobre raiva, mas medo nunca. Então, medo é uma emoção negativa. Não, tô falando sobre você sentir algo... Sobre ela afetar alguma parte do corpo. Eu não sei se o medo tá incluso nessa. Mas o que eu posso fazer é trazer no próximo vídeo algo assim. Se vocês quiserem, eu trago no próximo vídeo essa relação de emoção com o órgão que ela afeta, tá bom? Mas deixa nos comentários que eu quero saber se vocês estão interessados. As emoções primárias que são positivas são elas: alegria e amor. Acabou, é isso. Mas é basicamente isso mesmo, emoções primárias, que assim, amor você tem ele, você sente desde que você nasce, é uma emoção primária, assim como a alegria também não é algo que você forge, não tô dizendo que não dá pra inventar alegria, assim, não dá pra, tô feliz, não é isso que eu tô dizendo da emoção genuína, realmente. Nossa, tô parecendo aquele metaforando, genuína. Não pareceu? Eu falando disso? E é bem interessante a gente observar o quanto a lista de emoções negativas é bem maior do que emoções positivas. Então a gente tem que abusar muito das emoções positivas pra gente neutralizar um pouco essas emoções negativas. E o que são emoções secundárias? Emoções secundárias são, eu colei aqui para poder falar pra vocês. Emoções apreendidas normalmente surgem aos 2 ou 3 anos de idade. Olha, vejam só, uma criança de 2, 3 anos já consegue misturar emoções para que ela não trabalhando só com as primárias, já trabalhando com as secundárias. É bem interessante isso. Não são iguais em todas as culturas. Eu li sobre isso, é bem interessante, porque cada cultura manifesta uma coisa diferente com as emoções secundárias. É bem interessante. Não são automáticas e nem instintivas. É preciso certo nível de consciência para desenvolvê-las. Ou seja, se você não pensar, se o seu cérebro não trabalhar, não dá para usar as emoções secundárias. Olha que interessante também. Elas possuem maior grau de complexidade. Justamente porque a gente tem que meio que parar para pensar nela, aí fica mais complexa do que as primárias. As primárias elas vêm, elas estão ali. E as secundárias não, a gente tem que pensar nelas para que saia aquilo que a gente tá pensando, né? Eu já vou chegar lá, vocês vão entender quando eu der os exemplos delas. E elas contribuem com a formação de um indivíduo. Ou seja, as emoções secundárias, elas ajudam a definir quem é aquele indivíduo, como ele é exatamente. Elas só apareceram em 2 níveis pra mim, que são as negativas e as positivas. Não tem neutra. As negativas são vergonha, culpa e ciúmes. É bem interessante quando a gente pensa que pra gente colocar essas emoções para que a pessoa entenda que a gente está sentindo elas, a gente tem que pensar. A gente tem que pensar na cara que a gente vai fazer, a gente tem que pensar qual a expressão do corpo a gente vai deixar para que a pessoa entenda o que a gente está sentindo. Então é bem legal isso aí. As emoções secundárias positivas são orgulho e prazer. Olha que interessante, né? De fato, se a gente parar pra pensar,
quando a gente se sente orgulhoso de alguma coisa, a gente tem que pensar, a gente tem que se sentir orgulhoso. Simplesmente o orgulho não vem assim, tipo, eu tô orgulhosa. Não, você tem que pensar, não é? O orgulho não vem, tipo, como o medo que você olha assim. Você nem pensou que tava com medo, você só sentiu. E essa é a primária, a emoção primária. A emoção secundária não, você tem que pensar nela pra você sentir. Nossa, eu fiquei com vergonha, como é que eu faço? Né? Como que eu faço pra demonstrar pras pessoas que eu tô com vergonha? Então eu tenho que pensar pra transformar isso na minha face, para que as pessoas possam olhar e falar, nossa, ela tá realmente com vergonha. Não é algo instintivo, a gente tem que sentir isso para o corpo expressar. Quanto que as primárias, ela é imediata, você não passa pelo cérebro, não tem como você, vou pensar que eu tô sentindo amor. Não, você sente. Vou pensar que eu tô sentindo medo. Não, você só sente. As secundárias não, você tem que realmente pensar, ter um grau de consciência para você poder utilizá-las. E eu acho isso fantástico, pra gente poder entender como que é o ser humano, como nós somos no todo. A gente tem tanta coisa para explorar ainda, parece que a gente acabou de nascer. Então, a gente tem muita coisa para explorar dentro do universo humano. Quando eu falei que as emoções secundárias não são iguais em todas as culturas, foi isso que eu quis dizer. Às vezes aqui no Brasil a gente sente um ato nosso causa vergonha. Em outro local, aquele ato não é um ato vergonhoso. Por isso que as emoções secundárias são culturais. Então, depende de onde você tá, que ela significa isso, que vai dizer aquilo. Se você parar para pensar, que depende de onde você tá, de com quem você tá, para que aquela emoção secundária seja feita, seja interpretada como você quer. Porque às vezes você tá passando aquilo, mas porque aquela região não tá habituado com aquilo, nem vão notar que você tá sentindo aquilo. Por exemplo, você vai sentir vergonha de fazer alguma coisa, para falar sobre essa história de cultural. Por que é cultural? Você vai para uma cidade que tem praia, tá? Você tá passando sempre ali na orla, só que você tá de shorts, de camiseta. A maior parte das pessoas andam de biquíni, de sunga. Você vê muita gente entrando no mercado, indo na padaria, com roupa de banho, porque o mar é ali, é o costume deles, isso é cultural de cidades que estão próximas à orla. Então tá tranquilo, pra eles não tem nada demais. Vai fazer isso aqui no centro de São Paulo, vai andar de biquíni, de sunga aqui, já vai te causar uma vergonha, você já fala, putz. Então, que é vivido nesse cenário praiano, você não pode viver ela na cidade, né? É bem adversa elas duas, para que vocês entendam o que quer dizer sobre cura, sobre local, porque de repente eu tô no centro da cidade, eu não posso estar de biquíni. Você pode até andar, não tô dizendo que é proibido, mas vai ser algo que não é tão comum, as pessoas vão olhar e você provavelmente vai se sentir incomodada, vai sentir um pouco de vergonha. Então, veja que essa emoção secundária, ela depende muito de onde você tá. Eu achei interessante também a parte do ciúme, porque eu não sabia que era uma emoção secundária. Eu também fiquei meio na dúvida, mas eu li bastante sobre isso, porque e é cultural. Por exemplo, hoje em dia a gente tá vivendo aí, tem o poliamor. Então não existe ciúme, ok? É uma nova cultura que tá se abrindo. Então tem um trio ali, independente da sua sexualidade, e um não sente ciúme do outro. Já na monogamia, já existe o ciúme. A dupla, um pode sentir ciúme do outro, se olhar pro lado, então depende muito, isso é cultural. Tem lugares que você vai, por exemplo, acho que países árabes, eu não sei, agora eu tô falando de Alegre que eu não sei direito. Mas onde o homem tem várias esposas. Não vou dizer que elas não sintam ciúmes umas das outras, mas isso não é demonstrado. A cultura deles é que ela não sinta, porque elas são uma família, elas são ali um todo. Já aqui no Brasil, que nós temos um país basicamente monogâmico, a gente não tá habituado com isso. Então, a pessoa, se fizer uma situação desse jeito, isso é traição, já causa ciúme, essa coisa toda. É bem interessante. Se a gente realmente parar pra pensar, a gente vai ver que todas essas emoções secundárias, elas estão realmente ligadas. E que em alguns lugares elas despertam e em outros lugares elas não despertam. É comum, é habitual aquele tipo de situação. Família, vocês verem a câmera balançando, é porque o meu tripé quebrou e a Nem tá segurando realmente a câmera na mão. Então é isso, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários 2 perguntinhas que eu vou fazer. Primeira, se vocês querem que eu venha no próximo vídeo trazendo a ligação das emoções com os órgãos. E segundo, quais emoções dessas definem vocês mais? Qual que é mais habitual? Qual as emoções que vocês mais liberam no dia a dia? Deixa aqui nos comentários pra mim. Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo. É muito importante. Por favor, deixa aí. Ativa o sininho pra você receber notificações dos próximos vídeos. Se inscreve no canal. Importante também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, pra que a nossa família cresça muito mais. Fiquem com Deus. Beijos e fui!